gente, sejam bem-vindos ao nosso novo bloco do Delas para Elas com a Bela da CAIS, consultora de imagem. E agora ela vai falar um pouquinho pra gente como funciona essa consultoria de imagem, quais são as etapas, quais são as possibilidades. Ela tinha começado a falar um pouquinho no primeiro bloco, mas aí a gente acabou indo pra coloração. Fala um pouquinho da consultoria de uma forma geral. Então, a consultoria de imagem é uma forma de a gente usar ferramentas para fazer a pessoa se conhecer e passar a mostrar através da imagem dela quem ela é para o mundo, né? Trazer para ela a melhor versão. E também, obviamente, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo corrido, trazer também praticidade, economia, né? A consultoria de imagem, ela trabalha muito em cima dessa questão da economia, da cliente aprender a fazer compras. Então, ela começa, das primeiras etapas é a coloração pessoal, que é onde as pessoas vão descobrir as melhores cores para ela usar e vão valorizar mais a beleza dela. Outra etapa é descobrir os estilos, porque quando você sabe quais são os seus estilos, você sabe aquilo que você gosta de verdade e que faz parte da sua essência, na hora que você usa aquilo que você gosta, você passa a se sentir mais confiante. Você sai para a vida, para as oportunidades da vida com mais segurança, porque você sabe que aquilo que você está usando é realmente quem você é. E aí passa também a olhar para o seu guarda-roupa e não comprar coisa errada. E aí a gente entra também na parte do closet, que é quando a gente entra no guarda-roupa da cliente e ajuda ela a entender aquelas peças que estão ali agarradas, muitas vezes com etiqueta, que muita gente comete esse erro, todo mundo já fez isso, de comprar e viver nesse ciclo. A pessoa compra, aí chega em casa, não usa porque não consegue usar, porque não sabe combinar, porque não sabe como que aquela roupa vai combinar com o que ela tem em casa, porque quando compra não pensa nisso. Na hora que eu tô comprando uma peça, eu não penso que outras peças eu tenho para combinar. Então tudo isso, quando a gente entra no guarda-roupa da pessoa, a gente ajuda ela a olhar para as peças e ver se aquelas peças vão ficar, se aquelas peças vão ser ressignificadas, né? Como eu tava falando para você aqui nos bastidores. Por exemplo, você tem uma calça verde e você, na hora do closet, você fala: Bela, essa calça tá aqui agarrada porque eu não sei como usar, eu não sei como combinar. E aí você separa ela para doar e aí eu te mostro que não, olha só, tem essa blusa, esse cinto, esse acessório que você pode usar com essa calça. Uma coisa que você fez comigo também é dizer as coisas que vestem melhor no meu tipo de corpo, Exatamente. Né? O biotipo é muito importante. Por quê? É como se fosse a moldura de uma arte, né? Toda arte tem sua moldura. Então você imagina se você coloca uma moldura que não tem nada a ver com aquela arte, você estraga a beleza daquela arte. Você acaba alterando a beleza daquela arte. E o que a gente usa no nosso corpo, as modelagens certas, as linhas certas, as estampas, também vão ajudar a valorizar o seu biotipo. Então, muitas vezes você tem alguma parte do seu corpo que você quer esconder, disfarçar, ou tem parte do seu corpo que você gosta muito e você quer valorizar, e aí eu vou trabalhar em cima disso. Eu não trabalho em cima de regra. Seu corpo é tal, você tem que disfarçar tal coisa. De forma nenhuma. Porque tem aquelas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo da pessoa que tem um quadril largo e que quer disfarçar o quadril. Mas tem aquela pessoa que ama mostrar o quadril, que ama mostrar o bumbum. Então eu vou de acordo com o que cada cliente quer e vou valorizar ou disfarçar aquilo. Então tem essa parte do biotipo. E aí no closet a gente também ajuda a ver o que tem ali no guarda-roupa que não tá valorizando, aquilo que vai valorizar. E aí depois que a gente faz essa etapa, a gente tem uma etapa também de personal shopper, que é quando eu vou junto com a cliente comprar aquilo que de repente ela tá sentindo necessidade de incluir no guarda-roupa dela, ou muitas vezes quando é uma cliente que tá passando por uma transição profissional e ela não tem nada no guarda-roupa, você passou por isso, eu precisei trazer para você uma estratégia de imagem, e a partir desse momento você percebeu que no seu guarda-roupa tinham coisas que não representavam mais aquele seu momento e precisou fazer compras para trazer novas peças, para trazer esse amadurecimento pro seu
guarda-roupa. Então, o personal shopper é isso. É você trazer coisas novas para ajudar o guarda-roupa a alinhar ali com os desejos de imagem da cliente, com o momento da cliente. Às vezes até de repente um acessório que está faltando, porque tem gente que não tem muito acessório e às vezes precisa trazer um detalhe ou outro para diferenciar o look, ou até mesmo para mostrar a personalidade dela, porque acessório faz muita diferença. Então o personal shopper é para isso. Aprendi com você também, essa coisa de brincos, acessórios e afins. Faz toda a diferença. Às vezes você tá com um look, um jeans e uma camiseta, você coloca um cinto diferente, você coloca um lenço, você muda o sapato, o look já é totalmente diferente. Você falou do lenço, essa semana eu atendi uma paciente que é advogada, mas que é muito estilosa, mas que é dela, você vê que é dela. E ela tava com um short e com um lenço amarrado na cintura. Linda, maravilhosa. Quando eu, Rebeca, ia fazer isso. Então, e às vezes é só esse detalhe, é uma blusa e um short. Mas você bota um cinto, amarra na cintura, ou amarra no cabelo, amarra na bolsa, e isso já vai mudar totalmente o seu look. Então, nessa etapa próxima, depois do personal shopper, que é a montagem de looks, é onde eu vou te ensinar a fazer esses truques. Que vai ser a nossa próxima etapa, que é né? o que a gente vai fazer logo. Semana que vem. Sábado que vem. Porque o que acontece? Nesse momento, eu vou te ensinar a usar todos esses truques para usar as mesmas peças que você tem no guarda-roupa de formas diferentes. Então, eu entro com você no seu guarda-roupa, eu pego uma peça e mostro para você todas as possibilidades com ela. Então, como você pode usar essa roupa para passear, para trabalhar, para viajar, para ir num happy hour, para sair para jantar. Você pode pegar a mesma peça e usar com tênis, com um escarpão, com uma camisa, com uma blusa de malha, e a mesma roupa, ela vai girando ali no seu guarda-roupa. Porque o ideal é isso, é a gente ter um guarda-roupa que converse entre si. E que na realidade a gente não aprende a fazer isso, né? Não. Você vai comprando o que tá na moda, o que você quer ver que é bonitinho, você compra, Sim. e muitas vezes você não consegue realmente botar uma coisa pra conversar com a outra. Exatamente. E aí é aí que entra a história da economia que eu te falei. A partir do momento que você passa por um processo de consultoria de imagem, você passa a entender que nem tudo é para você. Você pode entrar numa loja e achar tudo lindo. Eu sou dessas, que como eu gosto de moda, às vezes eu acho tudo lindo. Mas eu já entendi que achar lindo não quer dizer que aquela peça é para mim. Ela é linda, mas não faz parte do meu guarda-roupa, não tem nada a ver comigo, então eu não preciso comprar. Então a gente tem que ter no nosso guarda-roupa peças para a nossa vida, para a vida que a gente leva, para o nosso estilo de vida, para a nossa vida profissional. Então, assim, se você é uma pessoa que não trabalha de terno e gravata, para que você vai ter mais de um terno no seu guarda-roupa? Né? Obviamente que é bom ter um terno porque você vai ter um casamento, de repente, um evento que precise. Mas se você não é aquela pessoa que usa isso diariamente, para que ter mais de um? Né? Eu estou dando isso só como um exemplo, porque a gente às vezes vai comprando sem observar, sem se conhecer, e aí é aí que a economia entra. Quando você se conhece, quando você vê o que tem no seu guarda-roupa, você muitas vezes faz compra lá dentro mesmo do seu guarda-roupa. Chama maturidade, né? É, maturidade. Autoconhecimento, né? A consultoria de imagem, ela faz isso, ela te traz um autoconhecimento, uma segurança, você passa a olhar para as coisas de outro jeito e passa a quando eu te ensino esses truques, a olhar para uma peça e pensar, eu posso usar ela de vários jeitos, eu posso botar um acessório, eu posso brincar com ela de um jeito diferente hoje, e assim vai. Então, Bela, fala pra gente agora, pra gente fechar, dicas. O que você sugere? Você já sugeriu no bloco anterior. Sim. Para você dar uma palestra, você dar uma aula, conhecer a sogra, ir com azul. Sim. E aí? Mas são dicas básicas. Então, uma pessoa que quer começar a dar uma melhorada no guarda-roupa dela é começar a olhar para cores que não são as que ela usa sempre. Então, se você é uma pessoa muito do básico, que só usa o branco, preto, cinza, você trazer para o seu guarda-roupa, de repente, uma cor que você gosta, mas que você nunca se ousou, né? Nunca usou usar.
Traz isso que já vai fazer uma diferença grande. Outra coisa também que é muito legal de você incluir no seu guarda-roupa e que muda qualquer look é acessório. Acessório, ele vai fazer com que qualquer look muda. Até uma cor de sapato faz diferença no seu look. Outra coisa também que eu acho muito legal, aqui no Rio a gente tem muita dificuldade porque é muito calor. Mas aí é saber usar, por exemplo, um linho, que é um tecido que é natural, que respira melhor e a gente consegue usar, que é a terceira peça. Quando a gente coloca uma terceira peça no look, ele já traz uma importância de moda maior ali pro look, sabe? Então esses pequenos detalhes já vão fazer uma diferença. Observar um acessório, ou usar numa cor diferente, trazer ali uma terceira peça. De repente você não tem o hábito de botar a blusa pra dentro, bota a blusa pra dentro da calça. E essa moda de botar uma parte pra dentro e outra parte pra fora? Isso me incomoda? Não, eu acho que isso daí vai muito de cada um. Eu não uso, não gosto, então eu acho que vai mesmo. Tem gente que acha bonito, tem gente que gosta, e aí é questão de estilo. Mas por que isso tá na moda? Aí eu não sei, eu acho que assim, tem essa questão de quando a gente mostra a nossa cintura, quando a gente mostra as partes magras do nosso corpo, a gente acaba mostrando mais a nossa silhueta e parecendo mesmo como é a nossa silhueta. Então muita gente usa isso quando quer botar uma blusa, uma camisa larga, por exemplo, bota um lado pra dentro pra mostrar a cintura, entendeu? Mas por que não bota os dois então? Mas é um jeitinho diferente de usar, entendeu? É mais estilo, é styling. O que é o styling? São aqueles pequenos detalhes que a gente usa no look, como a sua cliente, por exemplo, que colocou um lenço na bermuda com uma blusa. Aquilo ali foi o styling que ela fez, né? Ela editou o look daquele jeito. E tem gente que gosta de editar o look usando a camisa desse jeito diferente. E agora também no intervalo a gente estava falando sobre visagismo. Explica pra gente o que é. Então, o visagismo é a arte de você transformar o que a pessoa tem na beleza dela do rosto através de corte de cabelo, armação de óculos, maquiagem, sobrancelha, formato de sobrancelha e até mesmo cor do cabelo, porque muitas vezes as pessoas não sabem que o nosso rosto, cada feição do nosso rosto comunica. Por exemplo, a nossa testa comunica o nosso lado intelectual, a nossa inteligência. Brilhei, hein? Comunica quem trabalha mais o lado intelectual, quem trabalha menos, né? Então, a pessoa que ela quer trabalhar mais esse lado, a gente vai trabalhar em cima dela, valorizar a testa. Então tem a questão também de você usar artifícios para levantar o olhar. Então uma pessoa que tem um olhinho mais caído, ensinar ela a usar a maquiagem para levantar o olhar, o formato da sobrancelha. A sobrancelha arqueada demais, por exemplo, é aquela sobrancelha que passa um ar de vilania. Eu pensei na Malévola. Exatamente! A Malévola é um exemplo que eu uso com todas as minhas clientes. A Malévola, ela tem essa sobrancelha exatamente para passar esse ar de vilania, de maldade, de estar bravo, né? Porque a pessoa que tem esse coisinho parece que ela tá brava. E aí, às vezes, tem uma pessoa que tem isso por natureza. Ela nasce com essa sobrancelha e aí você vai indicar para ela fazer uma leveza. Mas quem faz aquele botox pra ficar um negócio assim, gente? Ou tem mais senhoras que desenham a sobrancelha assim? Mas aí a pessoa da moda antiga? Tem gente que faz até hoje a sobrancelha pintada de lápis preto muito escuro. E aí é uma pessoa que tem a pele clara, o olho claro, aquilo pesa. Então o visagismo, ele trabalha tudo isso. Ele ajuda a pessoa a trazer as cores que vão embelezar. Então, geralmente, eu faço visagismo com um cliente que já fez a coloração. Então, eu incluo ali, além do corte de cabelo, se ela usa óculos, armação de óculos para o formato de rosto dela. Eu também incluo ali uma cor de cabelo que vá transmitir o que ela quer e que esteja na cartela, cores de maquiagem, o formato da maquiagem, porque até como não tem essa coisa de moda, todo mundo tem que usar o blush aqui na frente. Não, para cada pessoa... E agora cada dia é um blush diferente, então, né? Mas para cada pessoa, né? O formato de blush é ideal. Contorno. Porque o formato de blush assim, eu uso assim, tá vendo? Ó, é pra quê? Pra elevar
Não, mas isso aí, ó, se chama colágeno caindo. Aí Exatamente. a gente tem que elevar. Né? Depois dos 40, a gente tem que fazer o truque do colágeno. Então, assim, o blush ajuda. Mas tem gente que já tem isso muito alongado, então você não vai indicar. Então, o visagismo, ele trabalha todas essas áreas para fazer com que a pessoa mostre o que ela tem de melhor na imagem dela e comunique, né? Então, a pessoa que tem a sobrancelha muito arqueada e acaba passando uma ideia de que é uma pessoa brava e não é, ela vai trazer para a sobrancelha dela uma leveza para comunicar algo mais leve. Então, a gente trabalha isso. O objetivo de imagem igual a consultoria, que na consultoria de imagem a gente trabalha isso, o objetivo que a cliente tem, da mensagem que ela quer transmitir, no visagismo é a mesma coisa. A gente muda de opinião, a moda muda, a gente tem portais e fases da vida que a gente precisa se adaptar. Sim. Mas eu fico achando que a gente deveria fazer isso sempre, né? Sempre. Na adolescência. Porque eu acho que a adolescência é a parte mais difícil, onde a gente não sabe quem a gente é, a gente tá se descobrindo. Você já fez isso com algum adolescente? Eu já fiz de jovem recém-formada. Adolescente não, porque a adolescência é interessante, é uma fase que elas estão em momentos de afirmação. Então, muitas vezes, elas têm a tribo delas. E é tudo igualzinho. Elas acabam... Eu tô achando muito interessante essa geração nova, da idade das nossas filhas. Eu acho que você percebe isso também. Elas têm um pouco mais de personalidade. Um pouco? Elas sabem o que elas gostam, né? Muito, né? É bizarro. Mas eu acho isso muito bom. Porque eu fui adolescente dos anos 90 e eu vejo hoje que eu usava coisas que eu gostava, mas eu também segui um pouco de modinha. Tinha coisas que eu usava porque todo mundo estava usando. Porque era muito normal naquela época. Eu fui uma idiota, eu usava porque as pessoas usavam. Então hoje a gente vê que a adolescente ela ainda está nessa fase de afirmação, mas elas já sabem muito o que elas gostam. Então pode ser que as amigas gostem também das mesmas coisas, mas sempre tem alguma coisa ali que destaca, eu acho que mostra quem ela é. Então, as nossas têm idades parecidas, né? Então elas são assim. A minha filha, ela sabe o que ela gosta e é muito interessante isso. E eu acho isso muito legal. Só que assim, vai chegando num momento da nossa vida, a nossa vida, ela vive de transições. Então, muitas mulheres começam a sentir que o guarda-roupa não te representa quando casa. Algumas, quando sai da faculdade e entra no mercado de trabalho. Outras, quando fazem 30 anos. Então, essas transições acontecem para cada pessoa de um jeito diferente. Para mim, por exemplo, foi na maternidade. Na maternidade, eu me senti outra pessoa e eu passei a olhar para o meu guarda-roupa de outro jeito. Eu tenho muitas clientes que vivem essa mesma coisa. Acaba de ter filho, passa a olhar para o guarda-roupa e fala: gente, esse guarda-roupa não é meu. Não tem nada aqui que é meu. Então, eu tenho muita cliente que passou esse momento de maternidade, ainda ali na licença maternidade, me procura porque fala: não me reconheço mais. Então, o que acontece? Os estilos, eles são isso, né? Eles são transitórios. Eu não acredito nessa questão de dizer que todo mundo tem o mesmo estilo desde sempre. Eu, por exemplo, já fui sexy na adolescência. Eu gostava de usar um vestidinho mais justinho, uma sainha curta. Hoje já não. Então, assim, a gente vai transitando, mudando na vida, o ambiente que a gente vive muda, a convivência com as pessoas mudam. Eu vou te dar um exemplo da maternidade, por exemplo. Eu, antes de ser mãe, eu usava muito vestidinho curto. Não era curto sexy, era mais soltinho, mais romântico e tal. Quando eu fui mãe, eu falei assim: gente, como que eu vou segurar essa criança, andar pra lá e pra cá, em festinha de criança, com vestido curto? Primeira coisa que eu vou abaixar pra pegar minha filha no colo, andar atrás de criança correndo, aí todo mundo vê, né? E aí eu comecei a sentir mais necessidade de incluir calça nos meus looks. Aí comecei a gostar mais de usar calça, gostar mais de usar 2 peças, que eu antes usava muito vestido. Então essas coisas foram mudando.
Eu gosto muito de vestido, pela praticidade. A única coisa que eu fiz foi acrescentar o tamanho. O vestido, passa por longuete. Ele é pra muita gente, quando a gente fala de consultoria de imagem, a peça da preguiça. É total. É aquela peça assim, é aquela peça segura que no dia que você tá com pressa, não tá querendo pensar muito e precisa se arrumar, quer se arrumar mais, você vai lá e bota aquele vestido que você sabe que fica super bem em você. Isso acontece com todo mundo. Cara, meu guarda-roupa eu acho que é 90% vestido. Se Então. deixar 90 não, mentira, 70. Então, agora a gente vai fazer a montagem de looks e aí eu vou trazer propostas para você de usar outras formas de usar o que você tem, e eu acho que aí você vai incluir mais, por exemplo, usar mais saia com blusa, calça com blusa, até bermuda, dependendo do seu estilo. A gente vai trazer isso ali para você e de repente você vai dar mais chances para isso, porque às vezes falta realmente aprender a fazer. Aprender a usar. Exatamente. Muito obrigada, estou ansiosa para sábado que vem. Gente, acho muito importante que a gente entenda que a nossa imagem é muito importante, não é questão de estética, não é questão de futilidade, é questão de autoconhecimento e empoderamento. É você se sentir Exatamente. Confortável com você mesma e a imagem que você quer passar, infelizmente, é isso, sabe? É muito importante. Poucas as pessoas, eu aprendi isso na marra. Eu até falei isso no primeiro bloco. Quando eu me formei em medicina, a Bela já atendeu meninas que se formaram na faculdade e queriam entrar no mercado de trabalho. Meu primeiro marido, ele me esculhambava. Você é uma médica e você não pode andar assim. Eu ia pro plantão lá em Nova Iguaçu, na sexta-feira à noite, ficava 3 horas no engarrafamento. Por mim, eu saía com a roupa do centro cirúrgico, porque eu ia passar a noite inteira acordada com scrubber. Então, pra que eu vou sair? Eu saí de Crocs. Quantas vezes eu volto pra casa, até hoje, de cirurgia, de Crocs no pé? Porque é confortável, sabe? Mas assim, ele olhava pra mim e falava assim, você é uma médica, você não pode andar assim. Quando eu comecei a fazer consultório, que aí que eu aprendi que, cara, eu tinha que usar uma maquiagem, eu tinha que usar um salto, eu tinha que usar uma roupa, porque a forma que eu me apresentava pras pessoas, isso importava. Elas não ouviriam o que eu tinha pra falar se eu não me apresentasse de uma forma que elas considerassem adequadas. E aí você vai se adaptando e você vai aprendendo. Eu tive alguns choques de realidade. E eu conheci a Bela agora nessa mudança profissional, de mudança, aceitar que eu era urologista feminina, sabe? Focar que eu só queria isso, que eu não queria mais a urologia geral, que eu não queria mais da plantão, nessa mudança. Aí teve todo o rebranding da Rebeca, que é essa aqui. Hoje todo mundo fala assim, nossa, você tá mais feminina, nossa, você tá mais bonita. E eu me sinto muito mais forte e empoderada por isso. Então, por isso que eu quis trazer a Bela aqui pra vocês, porque não é bobeira, não é futilidade. Faz parte de autoconhecimento, confiança e empoderamento. Bela, mais uma vez, muito obrigada. E tô ansiosa pra sábado que vem. Nossa, muito bom falar desse assunto e ajudar outras mulheres. Eu acho que isso é um propósito, como você também. Ajudar outras mulheres é uma coisa assim que você vê outras pessoas se sentindo felizes, bem como você tá nesse momento, não tem coisa melhor. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gente, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês estão gostando do conteúdo do canal, não deixe de deixar o seu like, seguir o canal, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Eu sou uma artista performática. Vamos, artista performática. Olá, gente, sejam bem-vindos. Algumas coisas... Você quer? Quer voltar? Tem que fazer silêncio. A bolsa tá fazendo... É porque a bolsa faz barulho, a alça. Não, pega o celular! É que toda hora você pegou a... Quanto atrapalhou? Não, eu quero saber de onde que eu volto. De onde ela volta. Beijo, fiquem com Deus. Se vocês... Não, volta, depois espera. Café!